Quando a gente fala de venda, se a gente for lembrar de como era feita uma venda lá na época das cavernas, já existia a venda, porque na verdade era o que a gente entende por troca. Né? Como não tinha moeda, o homem ainda não tinha sentido essa necessidade, ele praticava o ato de venda, de compra e venda, exatamente com o que a gente conhece como troca. Quem tinha uma criação de porco, por exemplo, que precisava de arroz, ia trocar uma bandinha de porco por uma saca de arroz. E nada mais justo do que essa troca ela ter uma definição bem interessante, né, lá nesses meados da humanidade, e que veio desenvolvendo até que se criar as moedas, e as moedas a princípio eram acunhadas de formas diferentes em várias comunidades, né? Chegou-se até ser criado o sal como moeda, por aí você tira. Então, na verdade, esse sistema de compra e venda, o sistema de troca, o escambo, né, como era chamado, já existe há milhares de anos. E nós, agora na nossa vanguarda, no nosso mercado moderno, mercado de vanguarda, a gente aprendeu a trabalhar com outras ferramentas, outros meios, digamos assim, para facilitar um pouco mais essa venda. E aí na década de 60, 70, e aqui no Brasil, mais especificamente, ela chegou com mais fortaleza na década de 80, os americanos desenvolveram, através de Philip Kotler, que é o pai do marketing no mundo, desenvolveu o chamado marketing. E o que é marketing? Segundo Philip Kotler, ele conceituou marketing como sendo um processo social e econômico, né, que por meio dos quais grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam. Veja que ele fala, obtém aquilo que necessitam e o que desejam, porque são duas coisas distintas, a gente vai falar daqui a pouco mais à frente. Né? Continuando na conceituação dele, ele diz o seguinte, e o que desejam a partir da criação de oferta e livre negociação de um produto ou serviço de valor. Quer dizer, você tem dentro dessa conceituação de Philip Kotler algumas palavras-chave que a gente pode destacar. Por exemplo, processo social. Se é um processo social é porque envolve a comunidade. Né? E é econômico, porque agrega dinheiro. Né? Então, nesse caso, é econômico. Para obter necessidade e obter desejo, através do desejo, que vai gerar essa criação de oferta em uma livre negociação. E percepção de valor. Então, tudo isso daí a gente precisa entender. Processo social, obter necessidade, desejo, negociação e valor. Esse processo social é mais ou menos assim, ó. Ele define qual é o objetivo, né, de se fazer marketing. Porque fazer marketing, na verdade, segundo Peter Drucker, ele dizia o seguinte, que é tornar a venda supérflua. O marketing ele faz com que a venda ela flua naturalmente, exatamente devido ao conhecimento que se tem do cliente, da forma como o produto se adapte ao consumidor e, na verdade, se venda por si só. Então, marketing um dos objetivos é tornar a venda supérflua. E para isso a gente tem que, dentro desse processo de marketing, estimular as vendas. Né? É um processo social e econômico, como a gente já disse no conceito lá de Philip Kotler, que visa, na verdade, estimular essas trocas. E a troca nada mais é, como a gente já falou, a relação entre comprador e vendedor,
né? E isso a gente obtém o que se chama de venda. Um outro conceito de marketing também, que a gente recorda agora, que é um conjunto de processos para criar, comunicar e entregar valor e gerenciar relacionamento com clientes, mantendo sempre benefícios para a organização e para os seus públicos de interesse. Esse conceito que eu acabei de falar é o conceito da AMA. A AMA é a American Marketing Association, né? A Associação de Marketing Americana. Então ele já dá uma abrangência assim, bem interessante, porque ele fala de gerar relacionamento, ele fala de manter benefícios para a organização, ele induz ou coloca as organizações dentro dessa conceituação também. E aí, olha, esse conjunto de processos que visa criar valor, que na verdade comunica esse valor, que mexe muito com a emoção, que entrega esse valor para quem queira estar adquirindo alguma coisa. Esse processo de gerenciar esses relacionamentos, na verdade, ele vem manter esses benefícios para a organização, como a gente já falou, e os seus públicos-alvos, né? A atividade ela é sempre dirigida à satisfação das necessidades e também dos desejos por meio desses processos de troca. Na verdade, o marketing ele serve para suprir necessidades com lucro, lucrativamente, né? Por que a gente fala suprir necessidades? Porque assim, olha, o marketing, quando ele é desenvolvido para tornar a venda supérflua, ele precisa, acima de tudo, as pessoas que desenvolvem um processo de marketing, ter conhecimento de algumas ferramentas. E entre essas ferramentas, a gente pode destacar que é a relação entre preço e valor. E aí, quando eu falo de preço, já a gente vai falar sobre isso, a gente fala daquilo que Kotler definiu muito bem como um composto de marketing. Que dentro da teoria dele, esse composto, ele tem uma variação entre 4 P's. Que esses P's, na verdade, são o produto em si, a praça, né, a distribuição, o preço, a precificação e a promoção, que seria exatamente, de uma moda mais geral, a comunicação, né? A promoção, na verdade, aí, ela trata da parte da comunicação. Não é a promoção de você diminuir o preço, não é isso. É a promoção de promover, né? de gerar uma comunicação desse produto com o mercado. Então, na verdade, os 4 P's de marketing, ele foi criado em 1960 por Jerome McCarthy, na década de 60. Então, veja que aqui no Brasil só chegou mesmo a ser trabalhado e principalmente ser difundido nas universidades na década de 80. Né? E esse conceito, tudo que se refere às características tanto do produto como do preço, da praça, todos esses conceitos aí, eles foram muito bem trabalhados nessa última década do século passado e vem tendo tido uma evolução muito grande, porque a todo instante existem desafios e existe uma evolução também. Existem alguns autores que trabalham com 8 P's, com 10 P's, e eu particularmente, eu entendo que nós poderíamos, além desses 4 P's que a gente acabou de falar, do produto, do preço, da praça e da promoção, a gente poderia trazer também outros 2 P's muito importantes dentro de todo esse processo, que é o P de pessoas. Nada hoje em dia é trabalhado se a gente não souber trabalhar com as pessoas, porque são as pessoas exatamente que dão a forma a todos os processos, a todas as sistematizações que possam existir. Então as pessoas também são importantes. E por que não a gente também já começar a definir aqui um outro P que é muito importante? E aí
a gente pede licença exatamente para abrir um capítulo dentro dessa nossa fala aqui, dessa nossa aula, sobre planejamento. Por quê? Seria o meu, digamos assim, sexto P, que é o P de planejamento. Por quê? Porque é muito importante a gente entender que qualquer coisa que você queira chegar, onde você quer chegar, hoje em dia, você precisa ter um planejamento para, primeiro, minimizar custo. E quando você minimiza custo, é lógico, claro e é evidente, dentro de um mercado em que a economia hoje ela é constantemente abalada por qualquer queda que você tenha dentro dos seus processos, então é importante que esses custos sejam minimizados. Para você agregar valor, você precisa também ter esse pensamento estratégico. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente entende que o planejamento é uma parte muito, mas muito importante dentro de todo esse processo de lidar com uma programação, de lidar com uma situação de venda, né? E aí é diante desse processo que a gente diz o seguinte, que o mercado-alvo, para ser atingido, é necessário que você tenha conhecimento do produto, que você entenda da precificação, que você saiba mensurar bem esse produto dentro do mercado, e que você saiba conduzir a praça, que é exatamente como é que você vai distribuir isso, que tipo de veículo de comunicação você vai trabalhar, quais são os horários que vão ser trabalhados, tudo isso daí faz parte da praça. Estou falando, levando em consideração o segmento da radiodifusão. A promoção, nesse caso aí, a promoção de onde você vai anunciar o produto, né? Qual o melhor momento para você promover, né? Qual é o padrão do mercado para aquele consumidor, né? Que tipo de produto é? Não é simplesmente a promoção daquela promoção pontual que a gente... tem ali um preço e a promoção do dia é aquela. Não. É promoção no sentido mais amplo que a gente está falando. Então, planejamento, pessoa, produto, preço, praça, promoção, são esses 6 P's que a gente acredita que precisa ter para a gente ter um bom planejamento de venda. E aí, para a gente fazer esse planejamento de venda, nós vamos dar algumas dicas muito importantes a partir de agora. Primeiro, estabelecer o objetivo. No momento em que você estabelece objetivos, quais são os objetivos que você quer atingir? Você estabelece metas também, você dá números a esses objetivos, temporiza esses objetivos, quantifica esses objetivos. Isso é muito importante. E como você vai fazer para você alcançar esses objetivos, né? Você tem que criar ferramentas de se trabalhar isso. E algumas ferramentas gerenciais, né, na administração, elas ajudam muito, como por exemplo, análise SWOT, né, as forças, as oportunidades, tudo isso daí sendo trabalhado na análise SWOT é interessante porque é uma ferramenta super importante, né? E para você fazer esse planejamento e criar uma ação para atingir o alvo, é necessário que, primeiro, você prospecte novos clientes. Isso é muito importante. Descobrir onde é que estão esses clientes em potenciais. Fazer network de venda, olha, isso é a coisa mais importante que se pode acontecer. Você como profissional, você precisa ter sempre um cartãozinho de visita no bolso. Porque você nunca sabe com quem você vai se encontrar. E aí, quando aparece uma oportunidade de você estar fazendo esse contato de relacionamento, esse network, né? Esse trabalho, essa rede de negócios, é muito importante para o seu desenvolvimento dentro dessa prospecção. Praticar boa vizinhança, isso é muito bom também, né? A gente já falou de relacionamento, não existe relacionamentos bons se você não tiver uma boa vizinhança, se não tiver a política da boa vizinhança, né? Oferecer sempre produtos e serviços. Na verdade, você, quando oferece dentro do seu ciclo de amizade, é até mais fácil muitas vezes, né? Porque ali as pessoas estão convivendo com você, sabem da sua capacidade, da sua seriedade. É mais difícil quando você vai para um outro ou um novo ciclo de amizade, que aí você tem que gerar credibilidade, né?
Mas aí existe uma dica muito importante. Trabalhe com as indicações. Algum amigo seu dando uma dica ou indicando você para você fazer um trabalho com uma nova empresa, enfim, prospectar clientes dentro desse sentido, né? E entender o seguinte, ó, que a todo momento existem oportunidades passando à sua frente, né? Não é feriado, não é dia de domingo, qualquer momento é horário para você fazer marketing, para você facilitar, na verdade, a sua venda. Esteja sempre, mas sempre, repito mais uma vez, equipado com material de divulgação, com cartãozinho de visita, com folder, se possível, né? Alguma coisa criativa sempre cai bem também, né? Uma canetinha e tal, alguma coisa nesse sentido. Segundo ponto importante, levantar as necessidades do cliente. Principalmente quando você tem um cliente que lhe convida para conhecer o seu produto. É muito importante que você saiba com quem você vai conversar. O que é que essa pessoa gosta de conversar? Se ele gosta de esporte, se ele gosta de ouvir programa evangélico, ou católico, ou qualquer outra religião, se ele gosta de bebida, se ele gosta de ir para a festa, enfim, você tem que fazer um levantamento e descobrir, primeiro fazer aquele perfil do seu cliente para você descobrir e tentar entender quais são as necessidades dele. Qual o tipo de produto que ele tem, qual é a necessidade que ele tem de fazer com que esse produto chegue até o consumidor. Então, isso daí é importante para que você possa desenvolver também esse planejamento de venda. 3. Fazer uma abordagem eficaz é sempre muito importante. Então, essa sintonia com o cliente que você tem que criar, você tem que conduzir para que você possa ter um bom relacionamento. Outra coisa, aí fica o item 4, a dica 4. Prepare-se para as objeções. Aí isso daí é que é importante. Você tem que saber como lidar com essas objeções, né? Porque nem sempre você vai chegar num canto e vai ser bem recebido, por exemplo. Muitas vezes até nem ser recebido. E quando muitas vezes é recebido e o tempo todo a pessoa diz não, tudo que você vai falar a pessoa diz não. Então tem que ter até cuidado com relação a isso, né? Porque o segredo para lidar com as objeções, não existe uma forma. Mas eu posso contar um segredinho aqui para vocês. Olha, o segredo para lidar com essas objeções é se preparar para elas. É você ter uma preparação para, primeiro, você ter muito cuidado para não falar palavras cuja a resposta seja uma resposta negativa ou com um não. Ou que conduza essa resposta direto para um não. Por exemplo, em relação a preço, muitos numa negociação, eu quero saber quanto é. Né? O cliente está lá do outro lado, quanto é seu serviço? Não, peraí, antes de você falar o preço, e você não deve ter medo de falar o preço, você vai falar sim o preço, mas você tem que conduzir essa conversa de uma forma em que o preço ele seja o menos atingido naquele momento. Ele seja irrelevante. Você tem que gerar ou tentar fazer com que o seu produto ele seja percebido pelo seu cliente como um produto de valor. Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos. Eu poderia dar aqui inúmeros exemplos. Porém, não convém a gente estar trabalhando aqui nesses exemplos nesse momento. Muito importante também, quando a gente vai desenvolver um planejamento, é a gente não ter medo do preço, como eu acabei de falar anteriormente. Então, você tem que mostrar o porquê daquele preço, a importância que aquele preço tenha por ser justo em relação ao serviço que você vai prestar. Agregue a esse preço algum atributo ao seu serviço, ao seu produto, né? Agregue a sua marca, né, a sua garantia de que o produto, e se você puder dar essa garantia, a garantia de que o produto vai ser bem visto dentro do mercado,
Agregue qualidade, por exemplo, se você é um comunicador, locutor, agrega a qualidade da sua voz, da sua fala, de saber falar português, né, corretamente. Enfim, né, use alguns testemunhos, dê alguns exemplos, isso daí é muito importante também. Mostre sempre algum tipo de vantagem competitiva em relação ao seu produto e principalmente se você for ter um comparativo com o seu concorrente. Procure ter esse diferencial competitivo. No mundo de hoje não tem como você ser igual a todos. Existe um livro no mercado em que você pode adquirir. O título do livro é A Estratégia do Oceano Azul. E o subtítulo diz o seguinte: Como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Esse livro da editora Campos foi escrito por Shankin e René Malborgne, que são franceses, desenvolveram esse livro, e ele fala exatamente, dá alguns exemplos de como muitas empresas no mundo todo conseguiu criar uma situação de ambiente de mercado favorável a elas mesmas. E aí um dos exemplos mais épicos que tem, e ele traz nesse livro aí, é do Circo de Soleil, que transformou aquele circo tradicional, cheio de animais, etc., que as pessoas iam para se divertir, com o circo sendo trabalhado, com aqueles animais sendo maltratados, né? E isso fez com que eles tivessem uma visão, primeiro, criassem um cenário, né? E que esse cenário, eles vislumbraram nesse cenário exatamente a condição de que o circo, de uma forma tradicional, iria se acabar. E eles teriam que criar alguma coisa diferenciada naquele momento. E foi aí onde eles criaram essa vantagem competitiva em relação ao mercado. E puderam agregar valor, né, a este produto. Concluindo, o marketing ele pode criar necessidades ao consumidor? Essa é uma pergunta em que eu faço para todos vocês. Eu vou dar aí 5 segundos para vocês pensarem, sim ou não? Na verdade, o marketing apenas ativa as necessidades através dos desejos. As necessidades, elas são intrínsecas à existência humana. Os produtos ou serviços, eles não criam necessidades, eles apenas apoiam-se nelas para que esses desejos, na verdade, essas necessidades sejam atingidas pelos seus desejos.